Na sequência, queria convidar à mesa aqui o Dr. José Luiz Marcusso, gerente-geral da Unidade de Operações de Exploração e Produção da Bacia de Santos. E os nossos colegas Leonardo Santos Caio, da Secretaria de Energia, e o Birajara Campos, também da Secretaria de Energia, para compor a mesa aqui. Por favor. Vou passar a programação aqui. Bom, vocês todos receberam na entrada a nossa programação. Nós vamos ouvir agora as palavras do Dr. Marcusso. Em seguida, eu vou falar rapidamente sobre o CEPEG, o Conselho Estadual de Petróleo e Gás, para dar um panorama para vocês do que o Estado está fazendo, detalhar rapidamente isso que o Dr. Aquiles falou. Em seguida, a gente vai ter um rápido intervalo para café. Na volta, um assunto muito importante, que é a questão do esclarecimento para obter o certificado de registro de classificação cadastral da Petrobras, o famoso CRCC. Dr. Hernani Turazzi vai nos contar um pouquinho a respeito. Em seguida, a iniciativas da Petrobras em São Paulo para a formação e qualificação profissional, o Dr. Rodrigo de Lima Horta, da Petrobras. Em seguida, a iniciativa do Promimp em São Paulo para a qualificação de empresas e de profissionais, com o Dr. Gilbert Dumas de Souza. As principais ações de desenvolvimento tecnológico em parceria com a Petrobras no estado de São Paulo, com o Dr. Luiz Cláudio Souza Costa, da Petrobras do SEMPES. Convênio Petrobras-Sebrae para o desenvolvimento da cadeia de fornecedores, com o Dr. Hernani Turazzi, também da Petrobras. Em seguida, um intervalo para almoço. À tarde, a gente volta aqui com a área de finanças, Dr. Roberto Alfradique, sobre o programa de financiamento para a cadeia de fornecedores da indústria de petróleo e gás. Dr. Roberto e o Dr. Bruno Platec de Araújo, do BNDES. Às 3 horas, a rede de melhoria de gestão da cadeia de fornecedores da Petrobras, com o Dr. Pedro Penido Duarte de Guimarães, também da Petrobras. Na sequência, oportunidades tecnológicas da indústria naval e offshore, com o Dr. Luiz Mendonça, superintendente da ONIP, que vai fazer uma apresentação espetacular. Vocês vão ver o que a Unip já fez e a respeito da indústria naval. Encerrando, nós vamos ter a participação do presidente do consórcio intermunicipal do Grande ABC. O ABC é uma área muito afetada por essa indústria e vai falar sobre as ações do consórcio intermunicipal do Grande ABC para o desenvolvimento da cadeia de fornecedores, do prefeito Mário Reale. E em seguida a gente vai ter comentários, um debate, troca de ideias e um encerramento. Bom, com a palavra, doutor Marcusso, por favor. Bom dia aos senhores e às senhoras. Bom, acho que pela programação que foi apresentada, fica claro que os vários temas vão ser abordados em profundidade. Então, bom, esse é o título, né, que me foi proposto, pré-sal e oportunidades para o litoral paulista. Mas acho que na abertura, tanto o secretário adjunto, Ricardo Aquiles, como o Dr. Sidney Granja, assessor do presidente da Petrobras, já colocaram, né, que nós não estaremos aqui, obviamente, durante o dia de hoje, falando apenas de oportunidades para o litoral paulista, né? Até porque não tem como ser só para o litoral paulista. E começando a falar um pouco do pré-sal, né? Então, já que o título proposto é esse, eu queria fazer a abordagem do pré-sal, mas não a abordagem de um geólogo, até porque eu também sou engenheiro, né? E já que a gente está no Instituto de Engenharia, fazer um pouco da abordagem estratégica do pré-sal na visão da Petrobras, né? Bom, então a Petrobras acabou de completar 58 anos, né? E nós podemos dizer, né, que são 5 décadas de intensos investimentos exploratórios, objetivando descobertas, né, e também o desenvolvimento da produção e depois a produção propriamente dita de jazidas de petróleo, de óleo e gás natural no mar. Então, o que a gente pode dizer estrategicamente é que cresce ao longo dessas últimas 5 décadas o conhecimento sobre as bacias
brasileiras, principalmente as bacias marginais brasileiras. E, obviamente, que nós só atingimos esse estágio porque, além da estratégia de crescer produção em reserva, o foco foi sempre no desenvolvimento de tecnologias, de procedimentos analíticos e de soluções inovadoras. Sísmica, perfuração, depois os grandes programas em águas profundas e, certamente, com a disposição, que sempre foi grande e está maior, da Petrobras de correr riscos exploratórios. Então, nós, obviamente, estamos vendo nesse mapa aí o que aconteceu principalmente no período de 74 a 84, desde a descoberta da Bacia de Campos até 84, a primeira descoberta em águas profundas, o campo de Albacora, e certamente a continuidade desse esforço levou o país a essa terceira grande fase, que é a de águas profundas, já que a primeira foi a fase terrestre, até 68, quando foi descoberto Guaricema. No período de 2003 a 2006, a estratégia de ir para o norte, para a Bacia do Espírito Santo, para o sul, para a Bacia de Santos, já contemplando descobertas, né, como o Campo de Golfinho, no Espírito Santo, o Campo de Mexilhão, aqui na Bacia de Santos, a cerca de 140 quilômetros de Caraguatatuba, Uruguatambaú, em águas do Rio de Janeiro, mas hoje já escoando gás para Mexilhão e esse gás chegando em Caraguatatuba, até que nós chegamos efetivamente no tema do dia de hoje, né, o pré-sal e oportunidades para o litoral paulista. Mas lembrando que nessa primeira fase, de 2006 a 2008, o pré-sal, ele era, vamos dizer assim, uma descoberta chamada Tupi. Lógico, teve uma primeira descoberta em 2006, chamada Paraty, um poço que levou 2 anos para ser perfurado, 240 milhões de dólares, um poço com 7.800 metros, aparentemente, inicialmente, com baixa produtividade, mas depois veio Tupi, com aqueles volumes inicialmente estimados entre 5 e 8 bilhões, mas era o período que surgia, vamos dizer assim, fazia surgir essa nova fase que nós estamos vivendo. E fase esta que acabou sendo, vamos dizer assim, confirmada nos últimos anos, com toda, vamos dizer assim, essa extensão dessa província, do pré-sal, do Espírito Santo até Santa Catarina, com toda essa área de ocorrência do pré-sal, e que faz com que a gente esteja aqui, hoje presente nessa sala, discutindo talvez o maior desafio desse plano de negócio, que obviamente ele contempla muito em termos de tecnologia, de cadeia produtiva, mas contempla principalmente iniciativas para o desenvolvimento da cadeia fornecedora de bens e serviços. Aqui só para mostrar uma figurinha rápida, só para dizer que na parte central da Bacia de Santos é onde a gente tem, vamos dizer assim, esse pacote de rocha de composição carbonática efetivamente sob uma camada de sal totalmente protegida, sem as janelas que a Bacia de Campos, por exemplo, possui, até que por isso que nós tivemos descobertas também em reservatórios mais rasos. Então, vamos dizer assim, esse selo perfeito, ele aparece principalmente na região do Rio de Janeiro e São Paulo. Então aí a gente demonstra esse selo que protege, vamos dizer assim, essa riqueza, essas jazidas carbonáticas que contém hoje, segundo estimativa da Petrobras, cerca de 10 bilhões de barris de óleo equivalente, volumes recuperáveis estimados, considerando aí apenas as jazidas adquiridas ainda no regime de concessão em 2000 e 2001, e somando-se o volume da cessão onerosa, que a Petrobras adquiriu os direitos no ano passado, nós estamos falando aí nos últimos 5 anos de volumes economicamente recuperáveis estimados na faixa de 15 bilhões de barris por dia, de barris de óleo equivalente. Bom, um volume importante que
basicamente são as reservas provadas brasileiras, ou seja, são volumes que nos próximos anos, com o desenvolvimento da produção, com a declaração de comercialidade gradativa, a primeira aconteceu, o Campo de Lula, a área de Sernambi também, no final do ano passado, vai fazer com que essas reservas que evoluíram ao longo dessas fases todas da indústria de óleo e gás no país, pelo menos dobrem nos próximos anos. Ou seja, hoje a gente está em torno de 15,3 bilhões de barris de óleo equivalente, segundo os critérios da SPE. Essas reservas devem pelo menos dobrar ao longo dessa década. Bom, então essa pequena história contada é que deu sustentação, ou seja, essa estratégia de crescer produção em reservas, o foco em tecnologias inovadoras, é que deu sustentação para que a produção nos últimos 30 anos na área marítima brasileira crescesse numa média de 10% ao ano. Então, em 1980, a produção terrestre era de 100 mil barris por dia, aproximadamente. Hoje, ela supera 200 mil barris por dia. Mas a produção marítima, em 1980, ela era abaixo de 300 mil barris por dia, um pouco acima de 300 mil barris por dia, e hoje a produção marítima é de 1.800.000, 1.900.000 barris por dia. Então, nós saímos da fase de produção em terra, passamos pela fase de produção em águas rasas, águas profundas, ultraprofundas, né? Nós chamamos ultraprofundas acima de 1.500 metros, e hoje vivemos efetivamente a era do pré-sal. Então, para que os senhores e as senhoras tenham uma ideia, são 123 unidades offshore, 45 flutuantes, 78 fixas, e 25 novas unidades instaladas nos últimos 5 anos. Então, hoje, áreas como na Bacia de Santos, falando da Bacia de Santos, como o FPSO, Cidade de Santos, Campo de Uruguá, comercialidade declarada em 2005, é uma realidade. O FPSO Cidade de Angra dos Reis, piloto do Campo de Lula, produzindo desde outubro do ano passado. Bom, e para frente, olhando para frente, então os investimentos previstos, cerca de 224,7 bilhões de dólares em 5 anos, ou cerca de 388 bilhões de reais, e o destaque, já que estamos falando de pré-sal e de Bacia de Santos, primeiro, falando da área de exploração e produção, é que nos próximos 5 anos, cerca de 57%, 127,5 bilhões, serão investidos em exploração e produção. E deste total, 117 bilhões, ou seja, quase que a totalidade, no Brasil. E aqui a gente faz um destaque importante. Nos próximos 5 anos, considerando o desenvolvimento da produção, esse plano de negócio, ou seja, a pizza do lado direito de baixo, já mostra que o pré-sal, somando a área amarela com a área verde, já responde por 52% dos investimentos em desenvolvimento da produção. Mas olhando a pizza acima, do lado direito, a gente observa que para os nossos colegas da exploração, o pré-sal já é uma página virada. Ou seja, pré-sal mais seção onerosa, em termos de investimentos exploratórios, eles totalizam 32%. Quando a gente faz a composição, nos próximos 5 anos, o pré-sal, ou seja, projetos do pré-sal, eles contemplam investimentos de 53 bilhões, ou cerca de 45%, que será investido nos próximos 5 anos, e o pós-sal, 64 bilhões de dólares, ou cerca de 55%. No ano passado, essa composição, exploração e desenvolvimento da produção representava em torno de 30%. Portanto, conforme vai avançando ao longo dessa década, o pré-sal, no total, vai passar a ter o maior número de investimentos. Importante destacar o investimento anual em exploração, em 5 anos, mais de 22 bilhões de dólares, ou mais de 4 bilhões por ano. Então, serão investidos também, já contemplado nesse plano, na área da seção onerosa, onde a Petrobras adquiriu o direito de produzir 5 bilhões de barris, 12,4 bilhões. Bom,
Esse plano de investimentos permite que a produção que em 1998 foi de 1 milhão de barris por dia, média brasileira, em 2002, não está aí nesse gráfico, 1,5 milhão de barris por dia. Em 2010, 2 milhões de barris por dia. Falando só na curva azul, a parte de baixo, petróleo no Brasil, ela atinja em 2015 3 milhões de barris por dia. E em 2020, considerando só a faixa azul, as outras faixas, a produção de gás no Brasil, óleo mais gás no exterior, ela chega perto de 5 milhões de barris por dia de petróleo. Se nós adicionarmos óleo, gás no Brasil, óleo mais gás no exterior, a projeção é que a produção atual de cerca de 2 milhões e 600 mil barris de óleo equivalente por dia chegue a 6 milhões e 400 em 2020. O que é importante destacar nessa projeção de produção? Que o pré-sal e a seção onerosa, que também é pré-sal, representarão 69%, quase 70% da produção adicional até 2020. E que a participação do pré-sal na produção de petróleo da Petrobras no país passará dos atuais 2% em 2011 para 18% em 2015 e mais de 40% em 2020. Só que em 2020 tem um ponto a ser destacado que esse gráfico não reproduz, que é a produção operada. Porque na seção onerosa, a Petrobras detém 100%, opera 100%, obviamente. Nos blocos adquiridos em 2000 e 2001, nós temos parceiros. Então, a produção do pré-sal que o gráfico mostra lá, se nós somarmos 1.148.000 com 845, 2 milhões de barris, vamos arredondar, em termos de produção efetivamente operada, será 2.700. Ou seja, se nós somarmos a parcela dos parceiros que a Petrobras opera, nós estamos falando de uma produção operada dentro de 9 anos de 2.700.000 barris por dia. A produção da Bacia de Campos, após 33 anos de operação, hoje é de em torno de 1.700.000, 1.800.000 barris por dia. Então, para que os senhores e as senhoras tenham noção dos desafios que todos nós temos, né? No curto prazo, esse gráfico aí mostra, e a gente fica feliz, né, que 2011 já está tudo com um tiquezinho vermelho, né? Acabamos de colocar em produção na Bacia de Santos, agora no último dia, acho que foi 12 de outubro, nem me lembro, o TLD de Carioca. Então, Carioca Nordeste, que é outra área do pré-sal, né? Nós temos hoje 2 sistemas fazendo testes de longa duração no pré-sal, e mais um TLD entrou em operação agora em outubro, essa área chamada Carioca Nordeste, né? Que, como todo geólogo da Petrobras é criativo, né? O Carioca Nordeste fica em águas do estado de São Paulo. Então, ele está produzindo hoje, né? Então, ainda colocou 2 vezes, o Carioca e o Nordeste ficam em águas do estado de São Paulo. Então, é uma área do mesmo bloco, né? De Guará, a gente testou Guará antes, com o FPWSO Dynamic Producer, e agora, desde outubro, ele está testando essa área chamada de Carioca. Então, esses são os navios hoje operando no polo pré-sal. Então, o BW Cidade de São Vicente já está realizando, neste momento, o 2º teste de longa duração. Começou na então área de Tupi, Lula, em maio de 2009. Desde abril desse ano, está testando a área nordeste do campo de Lula. E, em dezembro desse ano, a previsão que vá para essa área chamada Sernambi, que fica dentro do mesmo bloco de Lula. O Cidade de Angra dos Reis, que é o primeiro sistema definitivo em operação desde outubro de 2010, e desde o mês passado já escoando gás natural para Caraguatatuba. Então, hoje, o primeiro sistema definitivo, antes a gente estava reinjetando esse gás junto com o CO2,
seja, produzindo hoje, através de um poço, cerca de 28 mil barris por dia, e nos próximos dias a gente está entrando com o segundo poço, e essa produção deve passar de 50 mil barris por dia no piloto de Lula, no FPSO Cidade de Angra dos Reis. O escoamento de gás hoje está em torno de 850 mil por dia. E o Dynamic Producer, que eu já citei para os senhores e para as senhoras, nesse momento ele está testando aquela área chamada de Carioca, ou Carioca Nordeste, no bloco BMS-9, que é vamos dizer assim, uma porção paulista do pré-sal, onde tem Guará e também, obviamente, tem Carioca. Bom, e, como eu disse, esse slide mostra a rede de gasodutos já implantada, ainda em fase de comissionamento final, mas se nós olharmos o que está em azul, inclusive detalhando o que está em comissionamento, e somarmos essa rede de gasodutos até Taubaté, ou seja, toda a parte marítima, partindo lá embaixo do Campo de Lula, passando pela plataforma de Mexilhão, recebendo gás de Uruguá, chegando na Praia das Palmeiras, em Caraguatatuba, furando a Serra do Mar através de um túnel e chegando até a Revap, a refinaria que fica em São José dos Campos, são 630 quilômetros de gasodutos que foram implantados. Há 3 anos atrás, não tinha nada. Nenhuma dessas plataformas, nenhum desses gasodutos. A unidade em Caraguatatuba ainda é uma fazenda com 50 milhões de metros quadrados. Então, tudo isso ocorreu nos últimos 3 anos. Então, a companhia investiu nesse sistema cerca de 20 bilhões de reais. Hoje, Caraguatatuba já recebe, nessa fase inicial de comissionamento, cerca de 6 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. Como eu disse, áreas em comissionamento, e é uma unidade com capacidade para 18 milhões. Hoje nós já estamos especificando GLP, já está saindo carreta de GLP para a Revap, também carreta com condensado para a Revap, e o Gastal, que é o gasoduto Caraguatatuba-Taubaté, já escoando gás natural. Essa unidade em Caraguatatuba, ela já está com investimento aprovado pela Petrobras para ser ampliada para 20 milhões de metros cúbicos de gás por dia, também investimento em construção de dutos, subindo a Serra do Mar, investimentos também na Revap, investimentos que, somando essa ampliação de investimentos, Caraguatatuba, dutos e Revap, cerca de $1 bilhão adicionais em investimento, e vai permitir que a capacidade desse sistema cresça dos 18 milhões atuais, hoje em comissionamento com 6, para 20 milhões e recebendo mais gás do pré-sal. Então, isso vai ocorrer até 2013, 2014. Bom, e na Bacia de Santos, esse é o curto prazo. Então, o curto prazo são 17 novos navios FPSOs até 2017. Falando na Bacia de Santos como um todo, de Cabo Frio a Florianópolis, 17 novos navios, dos quais 16 na área do pré-sal. Apenas um na parte sul da bacia, na área chamada Tira-e-Sidom, uma descoberta ocorrida em 2008. Em 2008, hoje, realizando um teste de longa duração, ali cerca de 200 quilômetros de ilha comprida, produzindo 25, 26 mil barris por dia. E a previsão é que o FPSO, um navio chamado Cidade de Itajaí, no ano que vem ele opere. No ano que vem ele opere, e aí vai ser o primeiro sistema definitivo de grande porte, estamos falando de 80 mil barris por dia, instalados no sul da Bacia de Santos, bem próximo ali da fronteira de São Paulo com o Paraná, mas cuja área de abrangência, área de influência, que faz com que a gestão seja melhor, fica em Itajaí, por isso as operações são coordenadas a partir de Itajaí. O restante dos outros 16 navios mencionados são
sistemas para o pré-sal. Então, os 4 próximos a entrar em operação, o FPSO Cidade de São Paulo, para o piloto de Guará, previsto para dezembro do ano que vem, capacidade de 120 mil barris por dia. Cidade de Paraty, piloto de Lula Nordeste, mesma capacidade, 120 mil barris por dia, aí em torno de 5 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural, previsão de entrada em operação maio de 2013. E em 2014, os 2 últimos FPSOs contratados, ainda sob o regime de afretamento, Cidade de Ilhabela e Cidade de Mangaratiba, piloto de Guará Norte e Cernambi Sul, aí com uma capacidade maior, 150 mil barris por dia de petróleo, 6 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural, previsão para 2014. Aí nós fechamos o primeiro ciclo dos projetos pilotos. Então aí é o que nós, além do Cidade de Angra dos Reis, a gente fecha o pacote de 5 projetos pilotos, ou seja, que já são sistemas definitivos de produção, mas que também servirão para a gente realizar testes de injeção de água, injeção de CO2, injeção de gás natural, por isso que são chamados de projetos pilotos. Só que projetos pilotos de grande complexidade. Então a gente costuma brincar, é um piloto para 120, 150 mil barris por dia, pressão de injeção 550 kg/força por centímetro quadrado, produção de gás de 6 milhões, então esses são os atuais projetos pilotos do pré-sal, mas eles que vão fazer com que as informações sejam muito importantes para os primeiros sistemas próprios da companhia. Então a construção hoje em andamento dos cascos, dos chamados FPSOs replicantes, que a Petrobras já batizou, de P66 até P73, essas 8 plataformas, estaleiro Rio Grande. E os 4 primeiros FPSOs da seção onerosa, que serão convertidos no estaleiro Inhaúma, no Rio de Janeiro, virão na sequência também entre 2015 e 2017. Então, com o que está nesse quadro, a previsão é que o pré-sal da Bacia de Santos, produção operada, já produza em 2017, 1 milhão de barris por dia, produção operada. Hoje a produção operada do pré-sal da Bacia de Santos está em torno de 60 mil barris por dia. Até o final desse ano a gente passa a marca dos 100 mil barris por dia. E a projeção é que até 2017, considerando esses sistemas, a produção operada atinja 1 milhão de barris por dia. Bom, então agora eu só vou fazer uma introdução para as palestras que virão, tá? Então, vou resumir aqui os principais desafios na visão da área de exploração e produção. E depois, todos os colegas aqui da Petrobras vão discorrer em detalhes, né, como que nós vamos superar esses desafios. Então, eu vou agora colocar como quem opera, quais são os desafios, o que nós precisamos fazer na visão da área de exploração e produção. Primeiro, sem dúvidas, fatos que é do conhecimento dos senhores e das senhoras. Temos volumes crescentes de investimentos da Petrobras. Isso vem ocorrendo ao longo dos últimos anos. Seção onerosa, grande processo do ano passado, adquirido direito de produção de mais 5 bilhões de barris de óleo equivalente, tem a Petrobras, ou faz com que a Petrobras seja a operadora única do pré-sal. E, sem dúvida, a evolução de todos os processos licitatórios da ANP e agora, com a seção onerosa, o aumento das obrigações de conteúdo local. Então, esses são fatos para a Petrobras, e a Petrobras certamente está de acordo, né, com todas essas diretrizes. Então, os impactos na indústria nacional, já bem reportados aqui pelo Sidney, né, pelo secretário adjunto Aquiles, mas só para dar uma reprisada. Então, obviamente, nós temos uma maior demanda por produtos e serviços de petróleo e gás e desafios, já reportados aqui na abertura. Capacidade produtiva, sem dúvida. Inovação tecnológica,
capacitação de pessoas, gestão empresarial, financiamento e investimentos fiscais. Então, eu acho que o seminário foi muito bem programado, né? Porque está tudo aqui relatado, já foi falado na abertura. Então, agora eu vou dar uma passada rápida na nossa visão, já colocar alguma coisa para motivar as apresentações que vêm em seguida. Bom, primeiro, só rapidamente, depois será detalhado. Então, hoje aqui só mostrando para vocês, essas são novas tecnologias que já estão adicionando produção. Nós não estamos falando de futuro, nós estamos falando de presente. Então, lógico que algumas já entrando em operação esse ano, outras entrando no curtíssimo prazo, mas hoje o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias, ele possibilita o aumento da eficiência dos processos da IP com otimização logística. Observem aqui, nós estamos falando de bombeio submarino, de captação e injeção de água submarina, de separação submarina de gás líquido, de separação submarina de óleo e água. Então, essa é uma necessidade, é uma demanda para que a gente otimize a produção. Hoje nós temos FPSOs bastante complexos. Então, nós temos que fazer, e estamos fazendo, algo diferente. E isso é muito importante para que a gente consiga superar o desafio, por exemplo, de ter mais de 30 FPSOs ou outros sistemas produzindo no pré-sal a 300 quilômetros da costa. Demandas tecnológicas do pré-sal, que hoje a gente pode chamar de demandas porque elas estão em fase de equacionamento. A caracterização dos reservatórios, as jazidas, as rochas carbonáticas, reproduzidas aí através desse livro. O arranjo submarino é outra demanda importante. A integridade do sistema de produção, eu acabei de mencionar. Estamos falando de sistemas que irão produzir 6 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural, sistemas que vão reinjetar gás com CO2 ou só CO2 ou a mistura, atingindo pressões de 250 quilos. Nós temos áreas sendo testadas cujo nível de produção de CO2 pode e vai superar 30% do total produzido de gás natural. Então, integridade do sistema de produção. Os FPSOs, os navios plataformas, com as instalações, com os topsides flexíveis. Acabei de mencionar a questão do processamento, do tratamento de CO2. A garantia de escoamento. Quando a gente fala de garantia de escoamento, nós estamos falando de gás natural a longas distâncias, 300 quilômetros da costa, estamos falando de óleo parafínico, ou seja, essas são demandas tecnológicas necessárias para o desenvolvimento do pré-sal. Detalhar um pouco a logística, como mencionei, 300 quilômetros da costa. Nós temos uma infraestrutura limitada em águas rasas e uma grande demanda de transporte de passageiros, ar e mar, transporte de fluidos, transporte de carga. Nesse cenário, as especificações de navios, tipo, tamanho, velocidade, falando também da filosofia de operação, de monitoramento das plataformas. Hoje, em Santos, nós temos já a coordenação das operações da Bacia de Santos com monitoramento de terra, de todas as plataformas, de todos os poços que são perfurados. Então, esse é um investimento muito importante na Bacia de Santos. E aí, obviamente, só vou aqui só para vocês ficarem motivados para a palestra que será realizada pelo Luiz Cláudio, que vai falar de novos desafios tecnológicos. Então, imaginem aí o futuro, como perfuração sem raios, ele vai mostrar, perfuração a laser, nanopartículas, nanomateriais, processamento submarino, distribuição submarina de energia, veículo submarino autônomo. Vem aí uma nova geração de equipamentos de processamento submarino e, obviamente, que no futuro um FPSO pode ser uma planta bem menos complexa do que é hoje, Bom, o cenário, novas embarcações. Então, novas embarcações, equipamentos, isso aqui é o plano de negócio maior. A primeira linha, nós estamos falando só de sonda com lâmina d'água acima de 2.000 metros.
Ali os senhores estão observando, são 15 sondas que estavam em operação em dezembro de 2010. Alguém tem ideia quantas eram em dezembro de 2009? Estou falando de lâmina d'água acima de 2.000 metros. Quem estima? 5. Em dezembro de 2009 eram 5. Em dezembro de 2010 já eram 15. E a projeção, ao longo dessa década, é chegar em sondas para lâmina d'água acima de 2.000 metros em 65 sondas. Barcos de apoio especiais, 287. No final de 2009, 250. E a projeção é chegar a quase 570. Plataformas de produção, considerando só semi-submersíveis e FPSO. Final de 2010, 44. A projeção chegar a 94. E outros sistemas de produção, tipo jaqueta, por exemplo, plataforma fixa, também TLWP, sair de 78 para 83. Sondas, então, só detalhando, né? Então, 27 sondas já foram contratadas, né? As entregas sendo concluídas no ano que vem. Foi um processo de licitação internacional e o processo hoje em andamento, 7 já contratadas e o resto do processo para ser concluído. Estão perfazendo mais 28 sondas a serem construídas no Brasil. Aqui, o que está previsto de compra de equipamentos no plano de negócio da Petrobras de 2011 a 2015? Então, alguns números. Árvores de Natal molhada, 506. Árvores de Natal molhada. Cabeça de poço, 374. Quase 4.500 quilômetros de dutos flexíveis. Manifolds, que é aquele conjunto de válvulas para os dutos no fundo do mar, 75. Quase 600 mil toneladas de tubos de revestimento e produção. Quase 2.800 quilômetros de umbilicais. Árvore de Natal seca, mais de 1.900 unidades. Vamos falar também de poço terrestre. A gente está falando de bacia de Santos, mas vejam, cabeça de poço terrestre, mais de 1.900 unidades. Reatores, mais de 200. Separadores de água, de óleo, quase 280. Tanques, quase 1.200 tanques. Torres de processo, mais de 340. Vejam o número de bombas, mais de 6.900 bombas. Compressores, 665. Então, senhores, aço estrutural, 1.617.000 toneladas. Quase 500 geradores. Então, esse é o plano de negócios, né, que eu, como dito na abertura, que há necessidade de trabalharmos juntos. Aqui mostrando só alguns exemplos de lacunas, né, falando de bens e serviços, lacunas de fornecimento no mercado nacional. O que está em vermelho, por exemplo, turbomáquinas, estrutura e sistemas navais, tubulação, válvulas, né? Ou seja, são situações, telecomunicações, cujo fornecimento nacional hoje está abaixo de 30%, só para que vocês tenham uma ideia. Então, já foi mencionado, isso vai ser detalhado, mas oportunidades para a indústria naval, como a construção de unidades no Brasil, sondas, né, já mencionado o processo, barcos de apoio, né, saindo de 280 para quase 600, manutenção e inspeção de toda essa frota, construção de equipamentos para todas essas unidades de produção, que sai de 44 para 94, perfuração, que sai de 15 para 65, considerando só a lâmina d'água acima de 2.000 metros, várias aplicações especiais, como metalurgia especial, resistente a pressões altíssimas, né, e também a presença de CO2, né, serviços, né, crescente demanda por serviços especializados, são grandes as necessidades logísticas num cenário de muito maior complexidade, certamente também os recursos humanos
especializados. Depois, hoje, vai ter uma apresentação sobre o Promimp. Então, os senhores vão conhecer as demandas dos projetos e das operações. Aqui, para que os senhores tenham uma ideia da demanda de passageiros aéreos, a estimativa é que a Bacia de Campos mantém aí uma demanda ainda crescente, mas ficando acima de 600 mil passageiros por ano. A Bacia do Espírito Santo, um pouco acima de 120 mil passageiros por ano. E a Bacia de Santos, hoje já com 200 mil, devendo atingir perto de 600 mil passageiros por ano no decorrer dessa década. O perfil da frota atual certamente e já está mudando, com maior utilização dos helicópteros de grande porte. Bom, chegando aqui na parte final, né? Então, esse slide mostra hoje onde está ocorrendo construção de plataformas de petróleo, né? Então, a gente observa aí os vários estaleiros ao longo da costa, né? No Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, Bahia, Pernambuco. Então, a gente observa, ou seja, uma atividade intensa tanto para plataformas de produção como também para sondas, né? Então, sondas alto-elevatórias em construção em São Roque, na Bahia. E aqui exemplos de projetos, como o secretário Aquino mencionou, que podem ser viabilizados aqui em São Paulo. Então está aí o exemplo do estaleiro Rio Grande, no Rio Grande do Sul, uma realidade, né? Um projeto que com implantação seriada permite uma implantação em 33 meses versus 72 meses em convencional. Isso gera aí uma redução de cerca de 54% no custo, no tempo, de implantação de projetos, permite a aceleração da produção, permite a construção dos 8 cascos replicantes, né, das futuras plataformas P-66 a P-73. Então, mostrando um exemplo. Da mesma forma, o arrendamento do estaleiro em Aúma, no Rio de Janeiro, né, com revitalização em andamento, e conforme eu já mencionei, que vai permitir a construção das 4 primeiras unidades da seção onerosa a serem instaladas no país entre 2015 e 2017. Então, mostrando aí para os senhores exemplos de projetos que podem ser também viabilizados em São Paulo com esse esforço conjunto. Bom, e para finalizar, eu queria mostrar onde hoje em São Paulo ocorre o suporte das operações da Bacia de Santos e onde nós entendemos que ações articuladas devem ser desenvolvidas. Então, essas são cidades com instalações existentes em implantação e com projetos em estudo. Então, por exemplo, em Santos, vamos dizer assim, a sede, a central de operações da Bacia de Santos, Centro de Defesa Ambiental, Laboratório de Geologia, ou seja, toda a coordenação das operações ela se dá a partir de Santos. Hoje, as operações elas são coordenadas a partir de um edifício localizado em Santos, mas há outros 5 edifícios alugados, tendo em vista aí o crescimento da força de trabalho em função do desenvolvimento da Bacia de Santos. Hoje a força de trabalho que desenvolve suas atividades para as operações da Bacia de Santos no município de Santos já supera 1.000 pessoas nesses 6 prédios alugados, tá? Em São Vicente já há uma grande empresa contratada pela Petrobras de construção e montagem instalada. Na Praia Grande, o gasoduto de Merluza, já em operação desde 1993. A Petrobras, para suporte às operações da Bacia de Santos, conta também com apoio da refinaria Presidente Bernardes, em termos de almoxarifado, e também uma unidade para tratar, para processar o gás natural e entregar todo o gás natural do campo de Merluza e do campo de Lagosta
para a Baixada Santista a partir da RPBC. Guarulhos, Centro de Defesa Ambiental, Unidade de Reabilitação de Fauna. Itanhaém, o aeroporto, a Petrobras, inclusive, com parceria com o DAESP. Hoje o aeroporto passando por obras de melhoria, então toda a parte sul da Bacia de Santos, em termos de operação aérea, ela vamos dizer assim, Itanhaém atende, o aeroporto de Itanhaém atende a parte sul da Bacia de Santos. No Guarujá, o Guarujá é onde a Petrobras implantará uma das duas novas bases logísticas para a Bacia de Santos, uma em Itaguaí e outra em Guarujá, em parte do terreno da base aérea de Santos. Então, hoje, em fase de licenciamento, já foi feita topografia, toda a parte de sondagem do terreno. Então, a Petrobras possui um acordo assinado com o comando da aeronáutica. Então, aquela área da base aérea de Santos vai se tornar uma das duas novas bases logísticas da Petrobras. Então, contemplando porto, aeroporto, armazenamento, centro de defesa ambiental e laboratórios. Então, São Sebastião, conforme também mencionado na abertura, a importância, ou seja, 900 mil barris por dia, metade do que é processado no país passa pelo terminal de São Sebastião. E nós enxergamos, visualizamos aí que o Porto de São Sebastião também tem um grande potencial aí para que possa ser avaliado. Ele é utilizado nas nossas obras, mas sem dúvida ele pode ser bastante avaliado aí para suporte às operações da Bacia de Santos. Caraguatatuba, lá é a unidade de tratamento de gás Monteiro Lobato, Hoje essa unidade opera já, como eu disse, processando 6 milhões de metros cúbicos por dia. A unidade ainda está em comissionamento, apesar de já estar produzindo GLP especificado. Agora, lembrando, é uma unidade que ocupa 500 mil metros quadrados, a área da unidade, mais 500 mil de entorno, com cinturão verde, dentro de uma fazenda de 50 milhões de metros quadrados, no litoral de São Paulo, aonde tem uma área de pasto com 50 milhões de metros quadrados. E de um proprietário só, Então, tudo isso é só para a gente pensar estrategicamente, Então, pensando estrategicamente, nós temos ali o recebimento de 20 milhões, vamos ter 20 milhões de metros cúbicos por dia, ocupando 1 milhão de metros quadrados, mais 49. Um pouco menos, porque agora já tem um shopping sendo finalizado, mas é uma área com um potencial muito grande aí, pensando, já que o objetivo desse evento é pensar estrategicamente. A Petrobras, só para dizer para os senhores e para as senhoras, que ela hoje está escoando a produção de líquidos da UTGCA através de carretas, tá licenciado, é óbvio, senão a gente não estaria operando, mas já está investindo para a construção de um duto de GLP e um duto de C5+, para que esse líquido suba até a Revap. Então, esse projeto já está aprovado pela direção da companhia, mas um dos projetos que a gente sabe que é prioritário do governo, que é a duplicação da Tamoios, até pela importância daquela área estrategicamente, falando de São Sebastião e Caraguatatuba, e com todo esse potencial, é um projeto que nós consideramos prioritário, pensando, vamos dizer assim, na indústria, não nem com cabeça de Petrobras, nem de governo, mas pensando na indústria, aquela área é uma área muito importante. E São José dos Campos, além da refinaria, já em operação, já recebendo C5+, já recebendo GLP, como eu disse, tem uma plataforma de recebimento com obras, que vai inclusive levar a instalação de mais tancagem, incluindo esfera de GLP, nos próximos anos. Então, esse é vamos dizer assim, uma ideia para que os senhores e as senhoras tenham ideia de como se dá o suporte das operações da Petrobras no estado de São Paulo. Então, tem um ponto importante aqui, que
que sempre se fala o seguinte: precisamos fazer tudo isso com muito planejamento. Sem dúvida. E queria dizer que nós temos uma característica, que isso foi pensado desde 2005, que foi quando foi elaborado um plano diretor para o desenvolvimento da Bacia de Santos, que existe efetivamente. Então, nós temos, até conversando aqui na entrada, me perguntar: mas o que é em Santos? O que é como é que vocês dividiram? Então, basicamente, a gente diria que a Bacia de Santos, ela se desenvolve segundo, vamos dizer assim, 4 polos de desenvolvimento. A parte offshore, então todas as plataformas sendo instaladas, Caraguatatuba, ou seja, onde está sendo tratado o gás natural, produzido o GLP, o C5+, nessa fase inicial do desenvolvimento da Bacia de Santos. Santos, a coordenação das operações, a parte técnica, a parte administrativa, né? E o Guarujá, a parte logística. Então, o nosso entendimento é que esse planejamento com essa divisão, inclusive, facilita o desenvolvimento da bacia. Tá? E aí, para finalizar, mostrando aí o projeto que hoje já está em andamento, a obra, tá? Não estou falando o projeto, né? A obra mesmo já está sendo realizada. Então, para quem não conhece Santos, na entrada de Santos é do lado esquerdo de quem entra, o bairro do Valongo, próximo à igreja do mesmo nome, Valongo. Seremos vizinhos do futuro Museu Pelé, também já em construção, bem ao lado da estação de trem, onde lá fica a Secretaria de Turismo. Tá? Então, uma área em revitalização. Aquele galpão é um galpão que está sendo preservado em 1.900 metros quadrados. O projeto, a lei municipal, estabelecia 1.200, a Petrobras está preservando 1.900 metros quadrados, e ali vai ser construído um museu também da história do petróleo e do desenvolvimento da Bacia de Santos. O primeiro prédio, a previsão é que fique concluído em 2013, com uma capacidade para 2.200 pessoas. Nessa primeira fase da obra, já está sendo implantada toda a infraestrutura necessária para os 3 prédios. Então, esse terreno foi adquirido em 2008, e a Petrobras, no projeto, considerou já a implantação do primeiro prédio, assim como a infraestrutura para 3 prédios. Para que os senhores e as senhoras tenham uma noção, em Macaé, hoje, após 33 anos, desde a primeira produção, existem aproximadamente em prédios 6.000 pessoas. E o planejamento aí considerou mais ou menos, Macaé, muitos anos depois, tem quantas mil pessoas? 6.000. Então a gente bolou lá um prédio ou uma concepção para conseguir ter na faixa de 6.000 a 6.200 pessoas, se necessário for, a primeira fase da obra, 2.200 pessoas, mas já com uma projeção de implantação, se necessário, de mais 2 prédios. Então o terreno já prevê, o projeto já prevê, e essa área fica sendo a área de coordenação das operações da Bacia de Santos e todas as atividades da Petrobras que prestam suporte à Bacia de Santos. Muito obrigado.